Fala galera, bom dia, beleza? Bom, eu estou enviando essa videoaula aqui relacionada às aulas 10 e 11 para vocês, e a gente vai falar sobre o campo elétrico, tá? Para poder explicar todo esse conteúdo aqui para vocês, eu vou explicar através de um slide que eu tenho aqui. Ele é muito bom e talvez dê para entender melhor, tá? Então vamos lá. Bom, nós falaremos então sobre o campo elétrico. O campo elétrico é um conceito um pouco abstrato, tá? Mas fiquem tranquilos que a gente vai conseguir entender numa boa. Essa parte inicial aqui, ó, tô falando sobre basicamente a carga elétrica que a gente estudou lá nas primeiras aulas, né? Como é que funciona o valor de uma carga elétrica. Aqui tá falando desse princípio da atração e repulsão de cargas, que a gente viu também, positivo com positivo. Ela se repele, negativo com negativo se repele, positivo com negativo se atrai, tá? Isso quem a gente consegue calcular através de qual lei? A gente consegue calcular através da lei de Coulomb, porque é o que a gente viu na aula passada. Força é igual a K vezes Q1 vezes Q2 sobre D quadrado. Perceba que nessa equação aqui, ó, tanto Q1 quanto Q2 estão em módulo. Isso significa que essa equação aqui, sendo a carga positiva ou negativa, o resultado dela só sai positivo. Por quê? Porque é interessante apenas determinar o módulo, tá? A direção e o sentido vai ser dada pelo valor das cargas, que a gente vai ver mais adiante, tá? Isso que está em módulo, beleza? Então vamos começar o conceito do campo elétrico. Existe um campo elétrico em uma região do espaço quando uma carga colocada em qualquer ponto dessa região fica sujeita a uma força elétrica de atração ou de repulsão. Então funciona assim. Imagina que eu tenho uma carga elétrica, tá? Como é que eu faço para poder entender se ali existe um campo elétrico ou não? Nós, assim, em tese, a gente não consegue ver se tem uma carga elétrica no ar. Para fazer com que a gente entenda isso, nós precisamos colocar uma outra carga junto dela, e se tiver atração ou repulsão, automaticamente a gente sabe que ali tem um campo elétrico, tá? É mais ou menos assim a ideia. Vou mostrar através de uma figura, tá? Então, por exemplo, imagina que eu tenho aqui, ó, essa carga, ou melhor, né, esse corpo eletrizado, portanto, esse corpo eletrizado central tem uma determinada carga, tá? Imagina que eu não esteja vendo esse corpo aqui no espaço. Se a gente não está vendo esse corpo no espaço, como é que eu faço para ter uma noção se eu tenho ou não um campo elétrico nessa região, tá? Em qualquer ponto, por exemplo, no ponto A, no ponto B, no ponto C e assim por diante, eu vou colocar uma cargazinha. Essa cargazinha é chamada de carga de prova ou carga teste. O próprio nome já fala, carga de prova. Ela serve para provar se ali existe ou não um campo elétrico. E como que a gente sabe disso? Se eu tenho aqui um corpo eletrizado, em qualquer um desses pontos eu coloco uma determinada carga, suponhamos que aqui no ponto E eu coloco uma carga positiva, positivo com positivo vai fazer o quê? Vai se repelir. Então quer dizer que vai surgir uma força entre essas cargas, tá? Agora, imagina que eu não tenho isso aqui. Se eu não tenho essa carga central aqui, se eu colocar uma carga de prova aqui, não vai surgir força nela. Portanto, não existe um campo elétrico gerado por uma carga na região, ok? Esse é o conceito. Bom, a gente pode pensar da seguinte forma, então, olha só. Aqui eu tenho a carga que a gente costuma chamar de carga Qzão. A carga Qzão é a carga geradora do campo elétrico, tá? Aqui eu tenho 3 pontos. Ponto 1, ponto 2 e ponto 3. Em qualquer lugar que eu colocar uma carga de prova que a gente chama de Qzinho, o que é que vai acontecer? Vai surgir uma força. Nesse caso aqui, essa força ela é uma força de repulsão, por isso que ela está apontando para a direita, tá? Se eu tivesse aqui uma carga Qzinho, só que negativa, ela ia apontar para a esquerda. Por quê? Porque eu teria uma força de atração entre as duas, ok? E como que a gente define o valor do campo elétrico? É simples. O valor do campo elétrico vai ser igual ao valor da força que está sendo trocada entre as cargas, dividido pela carga Qzinho. Cuidado, é a carga Qzinho, ou seja, a carga de prova, não é a carga Qzão, ok? Então, o campo elétrico é definido pela força dividido pela carga. Unidade de força é newtons e unidade de carga é coulomb. A gente vai ver nos próximos slides. Portanto, a unidade de campo elétrico vai ficar newton por coulomb. O que significa isso? Significa o tanto de força que eu estou fazendo para cada unidade de carga. Ou seja, quanto de força eu tenho para cada coulomb que está aqui nesse sistema. Tudo bem? Isso seria, então, o valor do campo elétrico naquela região, tá? Indo adiante, beleza? Como eu disse para vocês, ó, a unidade do campo elétrico vai ser newton por coulomb. Existe outra também, mas a gente vai utilizar mais adiante só, ok? Bom, o campo elétrico, ela
vamos supor que a gente tem uma carga positiva aqui, tá? Nós teremos linhas que são chamadas linhas de força, tá? Como é que funcionam essas linhas de força para uma carga positiva? Essas linhas de força, elas tendem a sair da carga e ir para fora delas, beleza? A gente costuma chamar isso de linhas de afastamento. Então, uma carga positiva, ela sempre vai ter linhas de afastamento. Aqui eu coloquei 3, 4, 5, 8 linhas de afastamento. Mas são infinitas, eu tenho quantas eu quiser aqui. É que não vale a pena a gente ficar desenhando muito, porque senão o desenho fica muito cheio, né, de coisas. Então aqui eu tenho 8 linhas de campo. Essas linhas de campo, elas são pontos de referência para a gente apenas, mas a gente não visualiza isso no espaço, a gente não consegue visualizar nada disso, tá? Bom, a carga positiva funciona dessa forma. A carga negativa, ela funciona de maneira oposta, ou seja, as linhas de campo, elas tendem a chegar na carga. Então a gente costuma dizer que são linhas de aproximação, ok? Então, basicamente, é o mesmo conceito. Essas linhas, elas não existem, apenas a gente utiliza elas como referência. É como se fosse o eixo X e o eixo Y. A gente utiliza o eixo X e o eixo Y apenas de referência, para a gente poder analisar, fazer gráfico e tudo mais. Essas linhas de campo têm o mesmo objetivo, ok? Bom, mais adiante, vocês já devem ter visto alguma coisa parecida com isso. Então, ó, eu tenho aqui a carga positiva, eu tenho aqui a carga negativa. As linhas de campo, elas tendem a sair da positiva e chegar na negativa. Tendem a sair da positiva e chegar na negativa. Por quê? A positiva é linhas de afastamento e a carga negativa seria linhas de aproximação. Então, da onde se afasta, se aproxima, certo? Se a gente colocasse uma carga positiva com uma carga positiva aqui também, você teria afastamento de um lado e afastamento de outro. Não iria acontecer esse sistema que está acontecendo aqui, tá? Então não seria uma outra configuração, tudo bem? Bom, indo adiante, tá? Vamos falar agora sobre o vetor campo elétrico. Então, por exemplo, imagina que eu tenho uma carga geradora de um campo elétrico. Sempre a carga quesão vai ser uma carga geradora. Eu vou pegar um ponto P. Nesse ponto P aqui é onde eu posso ou não colocar uma cargazinha de prova, tá? Por que quando eu posso ou não? Porque tem como eu calcular o campo elétrico através da carga de prova, igual a gente viu, e tem como eu calcular apenas em função da distância, que é o que a gente vai aprender agora, tá? Então, olha só, para cada ponto que eu coloco aqui, ó, eu consigo calcular o meu vetor campo elétrico. Nesse caso, para qualquer ponto que eu colocar aqui, o meu vetor campo elétrico ele sempre vai apontar para fora. Então, aqui ele aponta para cá, aqui ele apontaria para cá, aqui ele apontaria para cá. Por quê? Porque eu tenho uma carga positiva e a carga positiva ela tem linhas de afastamento. O afastamento vai ser dado do ponto para fora, beleza? Muito bem. Então, olha só. Como é que eu calculo o campo elétrico nesse ponto aqui? Perceba que esse K é aquele que a gente estava utilizando já, 9 vezes 10 a nona, ok? Esse Qzão, quem é o Qzão? É o valor da carga que gerou o campo elétrico, ou seja, essa carga que está aqui. E o que é esse D ao quadrado? É essa distância aqui, tá? Muito importante. O valor do K é esse aqui, nessas unidades. O valor da carga vai ser dado em Coulomb, ou seja, a unidade dela é em Coulomb. E o valor da distância é dado em metro, ok? Isso significa que a unidade de campo elétrico, nós teremos duas. Newton por Coulomb, como eu já tinha falado para vocês, ou Volt por metro. Vocês podem utilizar qualquer uma dessas duas aqui, elas são equivalentes, tá? Não tem problema algum, tudo bem? Então, aquele caso anterior, deixa eu voltar aqui para vocês verem, só um segundo, tá vendo aqui? Eu calculo o campo elétrico em função da força e da carga. Que carga que é essa? Carga de prova, beleza? Nesse caso aqui, eu estou calculando apenas em função da distância. Então, aqui eu não tenho carga de prova. É apenas um ponto escolhido por mim que eu quero calcular o valor do campo elétrico. Então, um dos casos depende da carga, ok? E outro caso depende da distância, tá? Bom, aqui então tá o que eu acabei de falar para vocês, ó. Esse aqui seria o módulo do campo elétrico, esse aqui seria a constante eletrostática do meio, que no caso a gente utiliza o vácuo 9 vezes 10 a nona, tá? Módulo da carga elétrica geradora, que é o Qzão, e essa aqui é a distância entre a carga e o ponto considerado, que eu acabei de explicar para vocês. Tudo bem até aqui? Beleza, então. Agora a gente vai entender como é que funciona essa relação entre força e campo. Ou seja, de onde que vem aquela equação que a gente acabou de ver? Então, olha só como é que funciona.
Imagina que no lugar desse ponto aqui, ó, a gente coloque uma carga positiva, beleza? Bom, então significa que aqui eu tenho uma carga positiva Qzão, essa carga é a carga geradora do campo elétrico, e aqui eu tenho uma carga Qzinho. Essa carga Qzinho é a carga de prova, tá? Bom, em qualquer carga que eu colocar aqui, seja ela positiva ou negativa, o campo elétrico ele vai apontar sempre para fora. Por quê? Porque eu tenho uma carga positiva, então seriam linhas de saída, se a gente for ver, tá? Bom, só que aqui vai surgir uma força. Por que vai surgir uma força? Porque eu tenho uma carga positiva com outra positiva, vou ter uma força de repulsão, tudo bem? Bom, olha só como é que as coisas funcionam. O campo elétrico nesse ponto, a gente acabou de ver que é calculado por kq sobre d quadrado, ou seja, depende da distância. Só que agora a gente colocou uma cargazinha aqui, então quer dizer que eu tenho força, vou ter que associar essa força. Como é que a gente calcula a força? A gente viu na aula passada que a lei de Coulomb é dada por K, Qzão, Qzinho sobre D quadrado. Aqui seria Q1 e Q2, lembra? Só que no lugar do Q1 a gente coloca o Q, e no lugar do Q2 a gente coloca o Qzinho, tudo bem? Bom, agora olha que interessante, ó. Se a gente pegar esse ponto aqui, ó, o K, o Q e o D quadrado, ele aparece aqui, ó, K, Q e D quadrado. Então no lugar desse K, Q e D quadrado, quem que a gente coloca? E. Então isso aqui vai ficar assim, ó. Tá vendo aqui, ó, apareceu o Ezinho. Força está aqui. No lugar de kq sobre d quadrado, a gente substitui por E. Quem que seria esse E aqui? O campo elétrico. Então vai ficar E vezes Q. Se a gente isolar o E aqui, vai ficar F dividido por Q. O que seria F dividido por Q? Força dividido pela carga, que nada mais é do que a equação inicial que a gente viu. Tá? Então essa é a relação entre os dois. Ou eu calculo em função da carga de prova, ou eu calculo em função da distância. Não tem problema algum. O campo elétrico em função da distância a gente pode calcular por essa equação, e o campo elétrico em função da força por essa equação. As duas coisas são equivalentes. A questão é, quando eu utilizo uma e quando eu utilizo outra. Quando eu tiver a carga e a distância, a carga geradora e a distância, eu vou utilizar a do campo elétrico em função da distância. Quando eu tiver a força que age entre a carga geradora e a carga de prova, e também o valor da carga de prova, eu vou utilizar essa equação aqui de baixo, beleza? Então, é basicamente aquela receitinha de bolo que a gente costuma dizer para vocês. Vê tudo que você tem e vê o que você precisa. Aí você vai no supermercado que contém o produto que você precisa. É basicamente isso. Ok? Bom, aqui apenas uma análise dessa expressão aqui, ó. Se a gente manter fixa essa carga aqui, significa que esse valor também é fixo. Essa carga também é fixa. Portanto, se eu aumentar essa distância aqui, o valor do campo ele vai diminuir. Tá? E diminui quadraticamente. Então, quanto maior a distância que eu estou da minha carga geradora, automaticamente menor vai ser o campo. O que significa isso? Imagina que eu quero analisar bem nesse pontinho aqui, onde está o meu mouse. Tá? Eu tenho uma distância. Se eu aumentar essa distância, o campo diminui. Se eu aumentar ainda mais, o campo diminui ainda mais. E assim por diante. Quanto mais longe eu for da carga, isso significa que eu tenho um campo elétrico menor. Ok? E, consequentemente, uma força elétrica menor também. Tá? Desculpa. E a gente pode analisar o seguinte. E se eu manter a distância fixa? O que vai acontecer com o campo se essa carga aqui aumentar ou diminuir de valor? Tá? Aí vai acontecer o oposto. Se eu manter a minha distância fixa e aumentar o valor da carga, o campo aumenta. Se eu diminuir o valor da carga, o campo diminui. Ou seja, imagina que eu pegue essa distância D aqui e mantenha ela fixa. Se eu aumentar cada vez mais o valor dessa carga aqui, maior vai ser a região de espaço perturbada, portanto maior vai ser o campo elétrico. Ok? Então, está aí, pessoal. Essa seria... Deixa eu ver se tem mais alguma coisa importante aqui. Não, isso aqui vai ser conteúdo das próximas aulas. Então, o campo elétrico é dado dessa forma. Recomendo que vocês ouçam a aula, analisem com calma, façam um resumo, tá? E tentem fazer os exercícios. Tudo bem? Um abraço a todos. Qualquer dúvida, estou à disposição pelo COESEP.